na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo, meus irmãos. Feliz, agradeço pelas mensagens. Que Deus abençoe vocês. Que Deus fortaleça, ter saúde. Uma ótima noite de repouso. Estamos ainda na parte da tarde, que hoje tem culto, geralmente eu gravo um pouquinho mais cedo, mas estou gravando no mesmo horário. Então, o vídeo vai ser postado às 19 horas. Estou feliz com o Senhor. Eu quero agradecer cada um de vocês do TikTok, do Instagram, do YouTube, do Face. Vocês têm recebido a mensagem no Messenger, aquelas mensagens que eu digito, elas estão nesse primeiro vídeo. A primeira parte desse vídeo está também no TikTok. Tem pessoas do Face, que era do Face, hoje está me acompanhando no Instagram. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá, eles sumiram do Face, não apareceram mais no Messenger e começaram a aparecer no Instagram agora. Que Deus abençoe vocês. Vamos começar o vídeo. Vamos começar assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, pela palavra do Senhor, que permanece cada dia no nosso mente, no nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, por ser o teu Deus Santo, onde se nosso pecador. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância, que foi isso que eu posso fazer com o pecador, Senhor, perdoa-me. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos pecado, Pai, e sabemos que entristecemos teu Espírito. Nos liberta, Pai, da perdição desse mundo, Pai, das coisas da graça do Senhor. Fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo 27, versículo 1, 3 e 5. Não sei o que nós queremos falar, mas sei o que queremos falar. Só que você quer falar. Também fala conosco no livro de Números, no capítulo 12. Seja feito a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus também. Irmão, o livro do Salmo, versículo 27, capítulo 20, Salmo número 27, versículo 1, 3 e 5. Esses versículos são salteados. É uma Bíblia que eu tenho, que é gripada. É a Bíblia de promessas. Não promessa do homem. Promessa do Senhor escrita por homens que tiveram, andaram lado a lado com o Senhor, em obediência. Palavra revelada pelo Espírito Santo. Não a homens, mas o próprio Deus revelou aos homens. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, não devemos temer a nada nem a ninguém, porque maior que tudo é Deus. O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Não podemos ser recear de ninguém. Recear é ter medo das pessoas que nos fazem mal, das pessoas que nos perseguem. Não devemos ter receio de ninguém, porque Deus é a nossa vida. Ele que nos dá vida, Ele que nos sustenta. Ele é a luz, a nossa salvação. Não devemos temer a ninguém. Devemos temer somente a Deus. Quando esse temer é ter receio, não é temer a Deus. Temer a Deus é fazer a nossa obrigação de bom cristão, servir o Senhor, seguir o próximo. Temer o homem é ter medo, é ter receio. Então na Bíblia tem essas passagens onde tem o temor do Senhor e tem o temor. O temor é ter medo do homem, é afastar do homem. Como o ímpio na Bíblia, muitas vezes pratica mal. O ímpio também era o povo que era separado do povo de Deus. Então tem essa, na hora a gente tem que interpretar o que está lendo, para saber como nós interpretamos a Bíblia. É necessário pedir sabedoria ao Senhor. No versículo diz assim: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se
levantasse contra mim, nele confiaria, a nossa confiança. Nós não temos, não, o salmista falou que ele tinha medo de um exército, um esquadrão, ele não tinha medo. Ainda que a guerra levantasse contra ele, quantas guerras o salmista Davi passou, né? O rei Davi, muitas guerras, muitas perseguições, mas ele não temeu nenhum, porque ele sabia que Deus estava com ele, Deus é a salvação dele. Quanto tempo de perseguição, né? Ali pelo rei Saul, mas ele não se dobrou. Também ele não fez mal a Saul, ele perseverou em fazer a vontade do Senhor, em obedecer, sabendo que o tempo dele ia chegar. E aquele que perseguia ele foi tirado do trono, porque ele não era um homem reto. Assim somos nós. Se nós não formos retos perante o Senhor, chega uma hora que ele nos tira do nosso trono, ele nos humilha. O versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me assombrar a rocha. Quando fala dessa rocha, a Bíblia, quando fala da rocha, muita gente interpreta como uma rocha, uma pedra, né, um monte, mas essa rocha é o próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo, a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelo homem. Essa é a rocha que Deus coloca nós sobre ela. No dia da adversidade, nós temos que ter medo de nada, ninguém, porque Ele nos socorre, nos esconde no pavilhão dele, debaixo dessa asa, debaixo da sombra dele. Nós estamos escondidos, não devemos temer a ninguém. E no oculto, quando ninguém sabe, nos encontra, não sabe onde nós estamos debaixo do tabernáculo dele. Debaixo do tabernáculo é a tenda onde ficava a arca da aliança, o concerto da aliança que Deus fez com o povo de Israel, fez conosco. Essa é a mensagem do Salmo 27, versículo 1, 3 e 5. Peço que vocês meditem, tirem um tempo, meditem nesse Salmo. Não só nesse, é bom toda a Bíblia, né? Uma certa vez, um pastor, eu tinha aquela dúvida, eu estava recém-convertido, e eu tinha uma dúvida, o que Deus queria de mim, que eu trabalhava noites, dias, não tinha horário certo, mas eu era um dizimista fiel. E ali dentro do bagageiro de um carro, hora de almoço, eu estava com a Bíblia, quando eu cheguei, ali no livro Malaquias, falava do dízimo. Eu fechei a Bíblia, fechei os olhos e perguntei: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Eu só dízimo. Eu sei que o Senhor não precisa disso. E fiquei com aquilo. Depois fui trabalhar, esqueci também. À noite, quando eu cheguei na igreja, ali o ministrante da noite, ele começou falar a palavra do Senhor. Aí ele fez uma pausa e falou: irmãos, o que você acha que Deus quer só seu dízimo? Deus não quer seu dízimo, não. Deus não precisa do seu dinheiro, a igreja precisa. A igreja precisa para manutenção, mas Deus não precisa de nada teu. A única coisa que Deus cobra de você é 10% do teu dia. Ainda bem, quantas horas tem um dia? Pelo menos 2 horas e 40 minutos do dia você tem que tirar para Deus. Para louvar, para orar, para ler a Bíblia. E eu coloquei aquilo na minha mente e achei que 2 horas e 40 minutos é muito pouco. Para você orar, eu oro pouco, muito pouco mesmo. Eu não louvo hoje, eu não louvo mais, porque eu não dou conta. Mas então eu louvo um pouquinho, de madrugada eu louvo 3 da harpa só, porque eu não dou conta mais. A oração eu faço as minhas orações, meia hora de oração, quando muito. E eu tiro o resto do meu tempo, na madrugada, 2 horas e pouco, para meditar na palavra do Senhor. Eu penso que assim pelo menos eu estou dizimando
o meu tempo para o Senhor. Não estou também, sabe? Isso é um pensamento falso aí, gente. Dizimar é falar do amor de Deus para as pessoas que estão na rua, que estão caídas, estão destruídas, ovelhas estão machucadas. Aí eu estou dizimando. Se eu vou atrás das almas, falo do amor de Deus, eu estou dizimando. Ainda não é suficiente. Hoje eu não tenho como evangelizar, eu não tenho muito como sair de casa, não tenho muita condição. Eu tenho 2 cadeiras eletrônicas, mas a bateria não dá muito tempo. Então, eu lembrei de uma palavra que minha irmã falou uma vez para mim, e um vizinho meu falou: você está na cadeira de rodas, você não pode andar, mas você não é mudo. Aí eu lembrei dessa palavra em 2019. Eu achei que era um jeito de evangelizar, falando do amor de Deus através das redes sociais. E hoje eu estou no Instagram, estou no YouTube, estou no Face. E agora eu estou também 10 minutos no TikTok todos os dias. E eu acho, ainda não estou dizimando o correto. Deus fez muito mais por mim. Deus me deu vida. Cada dia que eu levanto, que eu respiro, é um dia para agradecer ao Senhor. Aí muitas pessoas querem tirar só 10% desse dia e não tira nem 10%. Quando eu trabalhava também eu não tirava. Na minha viagem, quando no hotel, à noite, eu lia, mas não tirava todo o tempo. No meu trabalho. Mas sempre eu achei que era pouco. Então, hoje, eu dizimo esse tempo ao Senhor, tiro meu tempo de oração, de leitura, e tiro esse tempo para gravar esse vídeo, para falar do amor do Senhor, do amor de Deus. Começou eu gravando, contando a minha história mesmo, da minha vida, parte dela, né? Foi os 15 primeiros vídeos. Quando acabou, eu pensei: agora, o que eu faço? Fazer o quê? Aí eu lembrei: a Bíblia é minha história, a Bíblia é minha vida. Porque se eu leio a Bíblia interpretando ela para a minha vida, ela é minha vida. Se eu leio sobre os erros dos nossos antepassados, a Bíblia está me lembrando para mim não errar como eles erraram. Não é para me criticar eles, não, é para mim não errar. Se eu ando, se eu acho que eu sou perfeito, acho que eu faço muito, eu tenho que fazer pelo menos 1/10 que o apóstolo Paulo fazia, Pedro fazia, os profetas, Jeremias e outros demais profetas faziam. E nós vemos, através da meditação, que nós não fazemos nada. E pedimos muito, queremos muito, mas muitas vezes nem agradecemos. Nossa gratidão com Deus é muito pouco. E muitas vezes é só da boca para fora. Vamos ao livro de Números agora, no capítulo 12 de Números. É um capítulo pequeno, são 16 versículos. Essa é a edição de Miriam e Arão. Quando os egípcios começaram a matar as crianças, a mãe de Moisés, Joquebede, colocou ele numa cesta, betumou para não entrar água, tampou para ficar bem guardado. E Moisés foi criado no palácio de Faraó como príncipe. Mas Moisés não aceitou ser chamado de príncipe. Ele preferiu ser tratado como seus irmãos, como os hebreus. Moisés matou um egípcio e fugiu para Midian, onde Jetro, sogro dele, tinha 7 filhos, ele casou com a mais velha. Agora, já na libertação, tirando o povo do Egito, já no deserto, Miriam, sabendo de toda a trajetória, Arão também, toda a trajetória de Moisés, tudo que passou na vida dele, fugiu. Depois Deus chamou para libertar o povo dele, os hebreus. Sabendo de toda essa história de Moisés, elas ainda se levantaram contra Moisés.
que diz que é porque ele casou com uma mulher estranha, que a Bíblia minha fala a mulher cuxita, a mulher da terra de Midian. Eles comentando ali, falando entre si, falam, Deus não usa também a mim, a você, e Sarão e Miriam. Então eles se levantaram contra aquele que Deus escolheu para dirigir o povo do Egito até a Nova Canaã, até a Terra Prometida. E agora chega um certo momento dessa jornada em que Miriam, ali junto com Arão, eles procuram denegrir a imagem de Moisés. Ele não aceita mais Moisés como líder, porque eles acham que eles têm o mesmo valor. Mas Deus sabe o coração de cada um, Deus escolhe aquele que é preparado para a obra que ele tem. O escolhido foi Moisés. Ele casou com a mulher estrangeira e casou. Deus sabia também, não precisava ninguém falar. A palavra de Deus fala que aquele que toca em um de nós, daqueles que faz a vontade de Deus, está tocando nos olhos de Deus. Talvez eles não sabiam disso. Então Deus manda, por causa desse levante, manda Moisés, Miriam e Arão sair da tenda que Deus queria falar com ele. E Deus ali expressa qual foi a vontade dele. E quem era perfeito, quem era o escolhido dele para fazer o que é da vontade dele. Nesse levante de Miriam e Arão, como quem incitou Arão a fazer isso, porque Arão já era sacerdote, foi Miriam. Então o castigo de Miriam, ou seja, a justiça de Deus sobre a vida, sobre Moisés, sobre Miriam, foi elas ficar leprosas por 7 dias. Um jeito que Deus achou de envergonhar Miriam. Arão eu não quis fazer porque Arão era sacerdote. Mas Miriam, ela não era sacerdotisa, ela somente estava ali como auxiliar. Ela não tinha muito trabalho, como Arão tinha, de dirigir o povo, a vida espiritual do povo. Moisés tinha de levar o povo até assentar na terra prometida. Mas Miriam estava ali como auxiliar. Talvez ela seria a menor de todos os 3. Aliás, nem falo só dos 3 não, de todos os levitas. Eu vou colocar toda a tribo de Levi. Talvez ela fosse a menor. E ela incitou, levantou contra Moisés e incitou Arão. Deus chama eles fora da tenda e fala que ele chamou Moisés, porque Deus conhece a força de Moisés. Conhecia Moisés. Mas eles, para Deus, eles estavam ali só como auxiliar. Não quer dizer que ele não tinha valor. Para Deus, mas mostrou o erro dele quando eles se levantaram contra aquele que Deus escolheu. Muitas vezes na minha vida, na tua vida, você levanta o teu trabalho. Às vezes você é chamado para ser um líder da sua equipe de trabalho, vai te levando. Vai ter que chegar uma hora que o seu patrão, o seu gerente vai ter que chamar as pessoas e mostrar por que você está ocupando o cargo de líder. Assim também é na tua escola. Eu vejo falar hoje que na escola tem líder de classe, né? Então tem crianças, jovens, para liderar a turma. Vai ter que chegar uma hora que os professores, quando vai ter que chamar os alunos, reunir, explicar por que aquela pessoa está liderando aquela turma nas igrejas. Você, eu, todos nós fomos chamados para liderar, mas liderar com calma, com mansidão. Não é liderar como se estivesse liderando bicho, conduzindo bicho, não. É liderar pessoas. A gente tem que fazer de jeito que não machuca as pessoas. Moisés era um varão humilde, manso. A própria Bíblia fala, não sei o que fala, é a própria Bíblia. Ele era um homem humilde, manso. E Deus agradou da mansidão de Moisés e da força dele. E dele ser príncipe
largar tudo que tinha no palácio e preferir ser chamado escravo, como era o povo de Israel. Aí Deus vê a humildade do homem. E nós vamos ver na Bíblia muitas pessoas que Deus escolheu pela humildade e pela força que eles tinham no Senhor. A força que eu falo é a fé. A certeza que Deus podia livrar de todo levante, que Deus ia dar força a ele. Essa certeza que Moisés teve quando abandonou o palácio para viver como seu povo na escravidão. E muitas vezes você é chamado na igreja, na escola, no seu trabalho, na sua família mesmo, e não te aceita. Talvez você seja o mais manso da sua família, o mais humilde, que os outros não vão te aceitar. Em todo lugar nós temos perseguição, nós temos levante. E para nós nos fortalecer, nós vamos meditar na Bíblia e entender por que os levantes. O levante que José teve foi a inveja dos irmãos. E Davi foi inveja de Saul. Todos que Deus escolheu teve levante contra eles. Os profetas foram mortos por espada, enfrentaram leões, enfrentaram fornalha de fogo, né? Enfrentaram calabouço. Mas todos eles, Deus tinha certeza que ele não ia desistir. Ele ia permanecer fiel na jornada que Deus entregou a ele. Assim é nós, assim é eu, é você. Cuida do chamado que Deus te deu. Se você está numa igreja, quando eu falo de igreja, eu não falo de igreja evangélica, não. Cristã evangélica, eu falo das católicas, toda igreja que fala do nome de Deus. Todos que dizem que servem o Senhor, se você está nessa turma, está nesse sentido, então creia que você vai ter muito levante, mas vai ter vitória. José teve levante, foi vendido como escravo. Deus exaltou como governador através de Faraó, né? Todos foram exaltados por Deus. A palavra de Deus fala que aquele que se humilha, ele será exaltado. É aquele que se humilha, mas não é aquele que o povo humilha, não. Se você continuar sendo perseguido, se você continuar sendo maltratado, se você se humilhar, não é o homem que vai te exaltar, não é Deus. Mas não faça isso confiado, porque você está aprendendo na Bíblia que se você se humilhar, não. Só se humilha, seja manso, seja humilde, como foi o varão Moisés, né? E o próprio Deus exaltou. Não alcançou a terra prometida porque desobedeceu, né? Ele desobedeceu o Senhor e não alcançou a terra prometida, mas ele fez o que foi até onde Deus quis que ele fosse, ele chegou. Até a margem da terra prometida. Ele conseguiu ver. Vamos preparar para nós vermos e habitarmos na terra prometida, né? Temos a promessa, não nessa terra aqui, mas aonde está o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Fica até aqui as palavras, acabando o vídeo também. Fazer uma oração curta, meu Deus, só Pai Nosso, porque não dá mais tempo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa ofensa que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu o reino, o poder, para todos sempre. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, essa profecia dá para se cumprir, não podemos deixar de falar. Porque nas igrejas não fala mais. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz com Jesus Cristo. Prepara a igreja para se encontrar com o teu Deus. Quando a Bíblia fala prepara a igreja, é prepara povo, não é o templo não. Que Deus abençoe, um abraço, irmão Jorge.